Vem. Eu já fui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa, tá? Sou professora dos alunos do 4º ano único, tá? Lembrando, hoje a gente vai trabalhar a disciplina de História, capítulo 12, capítulo único. Normalmente a gente divide em 2 etapas, mas hoje o capítulo vai ser entregue de forma íntegra, na íntegra, tá bom? Vou dar aqueles informes de praxe, como sempre eu faço. Lembrando, a tia pede que vocês façam o quê? Estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, evitem lugares onde tem muito barulho e, se possível, use fones de ouvido para melhorar a experiência. Lembrando, pode acontecer da gente não entender alguma coisa ou estar disperso, então a tia pede que sempre que possível volte à videoaula, reassista ela e complemente com a leitura do seu livro. Lembra, a leitura é importante e ela desenvolve mais o intelecto de vocês, auxilia na memorização da palavra correta e na pronunciação também, tá? A gente vai trabalhar o que hoje? Temos muita coisa para trabalhar. No conteúdo de hoje, a gente vai trabalhar sobre o Caminhando pelo Brasil, que é a abertura do nosso capítulo. Então, a gente vai falar sobre o Brasil, o trajeto, né, no Brasil, que a gente vai dar ênfase nesse capítulo. Rumo à Amazônia, o trabalho no Seringal, o Transformando os Lugares, em direção ao Sudeste, e também tem o Para ir além aí, que é o Voltando à Amazônia. Tudo bem? Então, aí a gente vai fazer a abertura do nosso capítulo. A abertura do nosso capítulo aí, a gente tem a página 28, 29, como eu já faço para vocês aqui, né? Eu deixo ampliada a imagem, tá certo? Então, aqui a gente vê aí uma imagem bem interessante do avôzinho conversando alguma coisa com a menina, tá? Contando algo. Vou fazer o recorte dessa imagem, vou ampliar a imagem para que a gente possa fazer a leitura e a interpretação de uma forma mais coerente, ok? Vamos lá. O vovozinho fala assim: quando eu era moço e ainda nem trabalhava, precisei mudar de casa, de cidade e de jornada. Com meus pais, parti para longe, desbravei todo o sertão. Sol e chuva enfrentamos, foi bem grande a aflição. Deixamos a família, os amigos e as lembranças, para procurar emprego, vida, nova esperança. Em busca de um lugar mais colorido e mais feliz, viajamos do norte ao sul do país. Olha que lindo, né? Então, por que eles viajaram, tá? Por que eles precisavam sair desse lugar? Qual foi a necessidade? O que levou eles a saírem, tá? Da região da região onde eles moravam e desbravar todo o sertão, sair por todo o sertão. Por que eles tiveram que abandonar a família, os amigos, toda a moradia, as lembranças que eles tinham naquele local? Por que eles tinham que procurar uma esperança, tá? Então, é bem interessante esse poema aí, tá? Vou dar, depois da abertura do capítulo, agora a gente vai entrar justamente no conteúdo. Mas antes eu quero falar da sessão Trocando Ideias aí. Vamos prestar atenção. Por que os personagens do texto se mudaram? Justamente daquilo que eu perguntei. E aí? Como foi a viagem realizada? Viagem foi fácil? Passaram por vários lugares ou foram direto para um determinado lugar? E aí? Você e seus pais já precisaram se mudar? Se sim, por quais motivos? Converse com seu professor e colegas. Lembrando, essa atividade aí, esse trabalho aí, a gente vai fazer durante a aula remota via Meet de hoje, tá certo? Então, eu vou perguntar a vocês, eu quero saber de vocês, se vocês já se mudaram, qual motivo levou vocês a se mudarem, por qual necessidade, né? Bom, a gente trabalha aí com o Rumo à Amazônia. A gente abre o capítulo, a gente vai começar o conteúdo agora, Rumo à Amazônia, tá? A gente vai começar por ela. O que ele quer dizer? Ao longo da história do Brasil, aconteceram muitas migrações no país. Elas foram causadas por dificuldades, o quê? Econômicas, problemas ambientais, possibilidades de trabalho e de melhores condições de vida. Olha quanta coisa fez com que o desenvolvimento dessas migrações acontecesse ao longo do Brasil. Entre os anos de 1870 e 1945, muitas pessoas saíram de cidades localizadas no interior do Nordeste. De 1870 a 1945, marca aí, as pessoas saíram do interior do Nordeste para ir para a Amazônia. Tia, saíram do Nordeste para ir para a Amazônia? Sim, do ano de 1870 a 1945. Mas por quê? Diversos motivos justificaram essas migrações. Vamos lá. Um deles foi a forte seca que aconteceu no Nordeste. Teve uma forte seca, um período de estiagem muito longo, tá?
e deixou muitos agricultores sem condições de trabalhar em suas terras. Dessa forma, essas pessoas precisaram buscar outro lugar para viver. Então, um primeiro ciclo migratório foi a saída dos nordestinos, das pessoas que moravam no nordeste do país, rumo à Amazônia. Um dos fatores importantes, como ele diz aí, foi a seca prolongada, tá? Na imagem aí ao lado a gente tem um cartaz produzido para divulgar a Amazônia como um lugar interessante para quem desejava melhorar as condições de vida, tá? Um cartaz real aí daquele período, entre o ano de 1870 a 1945, era muito comum as pessoas que moravam na região do Nordeste migrarem para a região da Amazônia. Tudo bem? Continuando aí, quando foi a partir do ano de 1879, a Amazônia ela se tornou um lugar interessante para os nordestinos que buscavam trabalho. Por que era importante, ficou tão interessante as pessoas migrarem para a Amazônia? Olha o que ele diz. Porque nesse período teve início a exploração do látex na floresta, tá? E ele vai explicar o que seria o látex. O látex é utilizado na fabricação da borracha, que na época era muito valorizada, pois era usada na fabricação de diversos produtos, como os pneus de automóveis, tá? Então, era muito utilizado o látex. Então, vamos lá. No ano de 1879, a Amazônia se tornou muito interessante para os nordestinos irem morar nela, migrarem para ela. Por quê? Porque deu início aí a fabricação, a exploração do látex, fabricação da borracha, ok? Continuando aí a leitura, dessa forma, tanto o governo brasileiro quanto os donos de terras incentivaram a ida de trabalhadores do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte para as áreas em que ocorriam a extração do látex, tá? Que eram nomeadas de seringais, tá? Já que ele é extraído de árvores chamadas seringueiras, ok? Então, olha que interessante, o governo brasileiro, tanto o governo brasileiro quanto os donos de terra, o que faziam? Incentivavam a ida desses trabalhadores do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte para ir para lá, para a área da Amazônia, tá? Trabalhar nos seringais, extraindo látex. Bem interessante. Do lado a gente tem um cartaz que fala assim, ó, cartão produzido em 1943, que reforça a importância da borracha para o período e sua utilização na fabricação de produtos. É incrível isso, tá? Bom, a gente tem a imagem aí também embaixo que fala sobre os trabalhadores nordestinos saindo em direção à Amazônia, tá? A Amazônia. Foi do Ceará que saiu o maior número de imigrantes. Então, a gente tem o maior número de imigrantes aí que saiu diretamente do Ceará. Incrível, incrível. Então, olha aí a imagem, eles como eram transportados naquele período lá, tá? Continuando, a gente vai falar aí como era esse trabalho no seringal, tá? Porque eu entendi que muitos trabalhadores do Nordeste saíram, foram migrar, residir, moradia, fazer a sua moradia lá na área da Amazônia, tá? Porque lá tinha produção de látex, estava se desenvolvendo bastante, tinha trabalho, mão de obra suficiente, eles conseguiriam viver melhor do que passar pela seca no Nordeste. Mas como era o trabalho no seringal? Vamos lá? A viagem até os seringais era bastante cansativa. Olha o que ele fala. Muitas pessoas eram transportadas em navios e caminhões pequenos. Além disso, algumas delas não conheciam como era a atividade que iriam realizar. A pessoa estava saindo sem saber nem como é que ia extrair o látex, tá? Então, quando chegavam, precisavam aprender uma nova profissão. Então, ainda tinha essa questão, eles ainda tinham que aprender. Para extrair o látex, geralmente era necessário entrar em áreas isoladas da floresta amazônica. Olha que incrível. Construindo estradas que davam acesso às árvores seringueiras. Os trabalhadores ganhavam de acordo com o que conseguiam produzir e, por isso, trabalhavam muitas horas diariamente. Então, eles não trabalhavam um dia ganhava X, não. Eles trabalhavam pela produção, pela quantidade que eles conseguiam produzir, retirar da natureza esse látex. Então, muitos deles acabam trabalhando até além do correto, tá? Trabalhando muito além para conseguir mais esse produto, esse látex, para assim ganhar melhor, conseguir ganhar. E lembrando, eles iam para áreas isoladas de floresta, eles iam para o meio da floresta amazônica, tá? O caminho para encontrar as árvores seringueiras era só uma estrada que dava acesso. Então, eles iam pela estrada e encontravam as árvores e iam fazer a extração desse látex lá. Aí temos uma gravura que mostra trabalhadores extraindo látex. Olha que interessante. Aí mostrando a extração desse látex. Bom,
na continuidade da leitura, ele diz assim: normalmente, as atividades eram realizadas sem equipamentos de proteção e, às vezes, debaixo de chuva. Por isso, muitos adoeciam. Então, não tinha proteção e ainda eles ficavam por debaixo da chuva fazendo esse processo. Eis aí a questão: eles acabavam adoecendo, lembra? Eles não ficavam lá e voltavam para casa, eles passavam muito tempo. Então, chovia, ficavam debaixo de chuva por muito tempo, por dias até. Esses imigrantes passavam por várias dificuldades, como a saudade de suas famílias, ataque de animais, sim, eles estão dentro da floresta amazônica, tá? Ataque de animais, conflitos com os povos indígenas, porque estão entrando no território dos índios, tá? Entre outros problemas aí. Alguns trabalhadores também fizeram dívidas, pois tiveram que gastar com equipamentos de trabalho, alimentação e moradia. Então em sumo, não foi só benefícios eles terem saído do Nordeste para ir trabalhar na Amazônia. Entende? Então, houve uma série de problemas aí durante esse percurso aí, né, para encontrar tanto o ambiente para trabalhar, porque eles tinham que desbravar a natureza, entrar dentro da floresta, eles tinham problemas por conta de saudade, por conta dos ataques de animais, conflitos com os povos indígenas, e ainda precisavam gastar muito dinheiro porque precisavam comprar equipamento, tá? Então, muitos problemas eles passaram também, nem tudo foi flores. Tá? A gente tem uma imagem aí dos trabalhadores entregando baldes de látex em um depósito de coletas no Pará. Essa imagem aí do ano de 1925. Então, eles estão entregando baldes de látex, tá? Num depósito aí de coleta. Tá? Então, olha a quantidade de látex. Agora, veja, uns estão com mais baldes, outros têm menos. Olha aí. Interessante, né? Bom, quando a gente fala sobre a transformação de lugares, que é o transformando lugares, olha o que ele fala. Os imigrantes, no caso, os migrantes, né, que migram de uma região para outra, que foram viver nas áreas dos seringais, transformaram as paisagens. Sim, houve transformação. Quando você extrai uma matéria-prima em excesso da natureza, a gente transforma o local. Essas modificações no espaço foram realizadas com parte do dinheiro da venda da borracha de outros países, da borracha para outros países. Ele quer dizer o seguinte: acabou sim a área onde tinham os seringais sendo transformado, né? A paisagem modificou. Por que modificou? Tá? Essa modificação, essa mudança do espaço foi importante porque parte do dinheiro dessa borracha ia para fora, para outros países, tá? Então eles tinham que desenvolver aquele ambiente onde eles estavam morando. Então, olha o que ele fala. Muitas cidades se desenvolveram, como Belém, no estado do Pará, e Manaus, no estado do Amazonas, e tornaram-se importantes espaços urbanos para a região no país. Então bem interessante essa questão aí. Então, muito do dinheiro, tá? Ganhava-se muito dinheiro com a venda da borracha, com o envio para outros países, e as regiões, as cidades que se desenvolveram foi Belém, no estado do Pará, Manaus, no estado do Amazonas. Então, Belém e Amazonas se desenvolveram bastante, tá? Para ter uma boa ideia, desde 1907, muitas pessoas foram viver em Belém e trabalhar, principalmente em atividades comerciais e industriais que cresciam na cidade. Então, as pessoas migravam para essa região e iam morar também lá, não só para trabalhar com a extração do látex, tá? Eles iam trabalhar também lá nas atividades comerciais e trabalhar dentro das indústrias também. É bem interessante esse conteúdo. Bom, continuando aqui, ele diz o seguinte no nosso texto. Nesse período, também foram realizadas diversas construções nas cidades da região norte. Então, olha, gente, ele está entrando no norte, ainda temos as construções das cidades do norte. Como assim? Como moradias, a construção de estradas, pontes, temos os teatros, as praças, escolas, prédios administrativos, né, onde administra, né, para o desenvolvimento da cidade, e os comerciais. Olha que incrível, né? Teve todo esse desenvolvimento, essa construção dessas cidades nessa região norte. Bom, a gente tem imagens aí, vamos observar o que está acontecendo nela. Na primeira, a gente tem o Palácio do Rio Negro, em Manaus, no estado do Amazonas, construído em 1903. Esse palácio foi a moradia de um rico comerciante da borracha e, mais tarde, tornou-se sede do governo. Olha que incrível. Em seguida, a gente tem a Estrada de Ferro, Madeira Marmoré.
né? Construída no estado de Rondônia entre 1907 e 1912, tá? Qual era a função dessa estrada? Essa estrada ela foi feita para facilitar o transporte da borracha. Então, tinha essa estrada aí, esse ambiente ferroviário, tá? Para poder transportar essa matéria aí, essa borracha. Interessante. Bom, temos aí a primeira atividade que vai para casa, atividade da página 33. Eu vou pedir que vocês parem a aula via Meet, façam a atividade e depois retornem para mim, tá certo assim? Então, eu te espero aqui vocês. Beijo. Bom, em seguida, a gente vai falar agora sobre um outro tema que aí é justamente sobre a região sudeste. Agora a gente vai descendo, a gente vai para o sudeste do país. A gente falou do Nordeste, a ida dos nordestinos para a região da Amazônia. A gente falou do desenvolvimento dessa região norte. Agora a gente está indo para o sudeste. Vamos descendo agora, tá certo? O que ele diz aí no texto? Nos anos de 1940, conta comigo, 1940, 1940, a exploração do látex na Amazônia enfraqueceu, tá? Então, quando abaixou a produção, a extração do látex, tá? Nesse período, outras regiões do país se desenvolveram também, como a região sudeste, tá? O que ele quer dizer? Isso estimou os deslocamentos dos nordestinos para essa região. Então, antes, o nordestino ele fez a primeira migração dentro do Brasil, que foi para a Amazônia, por conta dos seringais. Então, ele saiu do Nordeste, com as dificuldades que estava enfrentando, foi para a Amazônia. Depois, a partir de 1940, já não era tão interessante trabalhar na produção do látex. Então, eles começaram, os nordestinos, a migrar, sair do Nordeste e migrar para o Sudeste do país, tá? Vamos lá. Ao chegar no Sudeste, os imigrantes trabalhavam em diversas atividades. Vamos ver o que esses nordestinos, né, esses migrantes, trabalhavam com que tipo de atividade. Eles podiam trabalhar como operários, lembrando, operários é que opera uma máquina, ok? Os operários, pedreiros, comerciantes, entre outros também, outros trabalhos, tá? Porém, olha o que ele fala, porém, muitas pessoas não conseguiam emprego ou trabalhavam em condições precárias. Em sua maioria, quem migrava do Nordeste para vir para o Sudeste não conseguia emprego ou tinha dificuldade para ter uma condição de vida sustentável, uma condição de vida boa. O que trouxe? Quais são os problemas que trouxe? O que ele fala? Isso gerou a ocupação das áreas mais afastadas dos centros das cidades, onde construíam suas moradias. Então, eles começaram a morar em áreas ao redor das cidades e construir suas moradias mais simples ali, tá? Bem interessante. No Sudeste, a cidade que mais atraiu migrantes foi São Paulo. Vamos lá, muitos nordestinos saíram para a cidade de São Paulo, que passou por um acelerado crescimento urbano e industrial. Lembre, a maioria das pessoas não conseguiram trabalho ou quando conseguiam não ganhavam o suficiente, então elas construíam suas residências ao redor das grandes cidades. Lembrando, se elas têm uma condição de vida complicada, então obviamente o desenvolvimento dessas regiões ao redor dessa grande metrópole vai ser de população mais humilde, mais simples, uma condição precária, tá? Então, o que ele fala? Teve várias fábricas construídas, além de estradas e prédios. Então, mesmo com esse aceleramento, foi muito rápido o crescimento de São Paulo. Então, não tinha como se desenvolver de forma mais correta. Cresceu rápido, as pessoas precisavam. A cidade cresceu rápido, a industrialização foi acelerada, tá? Então, construía-se prédios, estradas, assim, com muita agilidade. O que é que isso traz, né? Na época, São Paulo tornou-se uma cidade, a cidade mais populosa, olha só, a cidade mais populosa e desenvolvida do país, superando, inclusive, o Rio de Janeiro, que era a capital do país. Na época, Rio de Janeiro ainda era a capital do país e tinha mais gente morando em São Paulo do que na própria capital do país. Olha como foi o crescimento acelerado de São Paulo, tá? A partir do ano de 1950, preste atenção, 1950 adiante, as pessoas, a gente vai falar sobre deslocamento, tá? Então, ó, o deslocamento de pessoas do campo para as cidades tornou-se mais intenso. Olha aí. Então, 1950 as pessoas saíram do campo e foram morar na cidade. E esse tipo de deslocamento é chamado de êxodo rural, quando uma grande quantidade de pessoas sai de uma única vez de uma região, no caso do campo, né? Do trabalho de lavouras, para ir direto para as cidades. Houve um êxodo rural, tá?
Isso aconteceu por muitos fatores. Quais são eles, tá? Ele vai falar aqui, entre eles estão as oportunidades de empregos em indústrias, a modernização da agricultura, que substitui a mão de obra do agricultor por máquinas e equipamentos, tá? Então, olha que interessante. O desenvolvimento, né, o crescimento, o deslocamento, esse crescimento aí chamado de êxodo rural, acabou acontecendo de forma intensa porque as pessoas se deslocavam, saíam do campo para ir morar na cidade. Quais eram os fatores? O que levavam as pessoas a fazer isso? As pessoas iam atrás de oportunidades de emprego, as pessoas iam para trás de descobrir novos produtos para modernizar a agricultura, conseguir produzir mais alimentos em menor tempo, ao mesmo tempo que, quando faziam isso, tiravam a mão de obra do agricultor e colocavam no lugar máquinas. Tá? Então, os agricultores acabavam, muitas dessas pessoas que trabalhavam com a agricultura, ficando sem emprego também. O que essa mudança trouxe, né? Com essas mudanças, o número de pessoas que viviam nas cidades tornou-se maior do que a população das áreas rurais. Olha aí, mais outro problema. Então, tinha mais gente, chegou ao nível que tinha mais gente morando nas cidades do que trabalhando na zona rural, no campo. Eita, né? A gente tem a sessão para ir além aí, com muito carinho. A gente vai falar sobre voltando à Amazônia, para a gente estar concluindo e encerrando aí esse conteúdo, tá? Vou passar também atividades. Olha o que ele fala, voltando à Amazônia. Como você estudou, ao longo do tempo, a região norte atraiu muitos migrantes por causa do quê? Da exploração de seus recursos naturais, tá? Como foi o caso do látex. Entre os anos de 1960 e 1980, olha só, muitas pessoas se deslocaram novamente para essa região. Então, depois desse grande povoamento aí de São Paulo, esse crescimento aí, esse êxodo, o desenvolvimento do êxodo rural em São Paulo, as pessoas voltaram a migrar novamente para o norte, tá? Muitas pessoas se deslocaram novamente para essa região. Dessa vez, o que despertou o interesse dos imigrantes foi a possibilidade de emprego em obras públicas, tá? Nessa época, o governo brasileiro ele criou um projeto de desenvolvimento da Amazônia. Preste atenção, o governo brasileiro desenvolveu um projeto para crescer, para desenvolver mais ainda a Amazônia. Qual era a função desse projeto, né? Que tinha como intenção construir uma estrada que permitisse a ligação da região norte até o nordeste do país. A estrada ela foi nomeada como Transamazônica e, em seu projeto, atravessaria diversos estados brasileiros. Então, ia ajudar muito. O mapa a seguir, ele mostra os estados de onde a Transamazônica passa, como Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Então, olha só, a gente passou por 3 processos absurdos migratórios no Brasil. A gente passou pelos nordestinos indo para a Amazônia, tá? Para conseguir trabalhar com a produção de látex nos seringais. Depois, a gente passou com o deslocamento migratório dos nordestinos indo para a região norte do país, principalmente para São Paulo, para o desenvolvimento lá. A gente viu que esse crescimento, esse exagerado crescimento populacional não foi interessante para o desenvolvimento da cidade, assim também como aconteceu o êxodo rural, que ainda prejudicou mais ainda o crescimento, né, de São Paulo, que ele fez um crescimento desordenado. Do mesmo jeito, os nordestinos voltaram a migrar para a Amazônia, tá? Para a região lá do norte do país, tá? Por quê? Porque teve um projeto onde tinha a construção da primeira Transamazônica, né, da nossa Transamazônica, tá? Para que atravessaria vários estados do Brasil, tá? E isso ia gerar muita oportunidade de dinheiro, porque ia precisar de mão de obra para essas regiões. A gente vai apresentar agora aí as imagens do mapa Brasil, rodovia Transamazônica, tá? Essa linha vermelha aí, esse tracejado de vermelho, que também está no seu livro, ele representa o percurso da rodovia Transamazônica, de onde saiu até onde chegou, tá certo? É bem interessante. Depois eu quero que vocês, com calma, olhem no seu livro, observem as regiões do país, os estados onde ele passou e o nome das cidades onde ele literalmente passa, ele vai de um caminho de um percurso a outro. Veja que ele corta literalmente dentro dos estados, é proposital, tá? Esse corte, esse caminho aí, esse percurso sendo feito. Concluindo aqui, ele fala assim, como era uma obra grande, muito grande, ó, o percurso do norte até o nordeste do país, tá? A possibilidade de emprego atraiu pessoas de diferentes lugares. Durante esse período, a Amazônia recebeu 1.200.000 migrantes. Migrantes dentro do próprio país, tá? A gente está falando do Brasil mesmo, tá? 1.200.000 migrantes. Esses trabalhadores vieram principalmente do interior do país.
Quando chegavam, muitos passavam a viver em áreas rurais que ficavam próximas às obras. Então, eles montavam sua moradia ao redor da obra, era mais fácil para continuar trabalhando. No entanto, apenas parte do projeto dessa obra foi concluído. Atualmente existem trechos da Transamazônica que não possuem asfalto e nem sinalização, o que torna uma via perigosa para a circulação de automóveis e pessoas. Então, mesmo desde aquele tempo, tá? A Transamazônica ainda não foi concluída, significa dizer que mesmo esse 1.200.000 imigrantes, desses 1.200.000 migrantes virem para essa região do norte do país, estarem desenvolvendo essa belíssima construção, essa belíssima estrada, tá? Ainda não conseguiu concluir. E ela aí se torna, algumas partes dela se torna muito perigosa, tanto para os automóveis quanto para as pessoas circularem. Tá? A gente tem a imagem aí, trechos da Transamazônica com e sem pavimentação. Do lado esquerdo a gente tem com a pavimentação, como está, e do lado direito a gente tem a mesma Transamazônica, só que é uma parte que não tem pavimentação alguma. Olha o perigo aí para passar por esse ambiente, não é verdade? Temos a sessão Construindo Juntos, vocês vão fazer ela de forma individualizada, tá certo? Ele diz aqui, ó, para aprender mais sobre os processos migratórios que aconteceram desde a fundação da cidade, você vai formar um grupo, vai ser você e o tutor que está com você, quem vai fazer a parede com você, tá certo? Sobre a orientação, vocês devem realizar uma pesquisa. Então, a pesquisa vai ser o quê? Vocês vão seguir esse roteiro que já está aqui, ó, ao lado da sessão Construindo Juntos, nessas plaquinhas. Tá? Então, vocês vão pesquisar e vão escrever em folha para mim. Tá certo assim? A atividade no livro, ele pede para vocês produzirem um cartaz com apresentação para a turma e tal. Então, infelizmente, nessa pandemia, vocês não têm como fazer esse tipo de interação. Mas sim, eu irei abrir um período, um momento nas aulas via Meet, para que vocês possam trabalhar e fazer a apresentação, mesmo que à distância, sobre esse trabalho aqui, essa sessão Construindo Juntos de História. Então, o que vocês vão fazer? Temos 6 perguntas aqui que devem ser respondidas. Então, você vai falar, ó, em qual é a região da cidade, sua cidade está localizada? Qual é o nome da nossa região? Tem 5 regiões do Brasil. Qual é o nome dela? E logo em seguida, você vai respondendo através de pesquisas. Tá certo assim? Coloque em folha, pode ser também escrito no seu caderno. Durante as semanas, aí eu vou pedindo para que vocês, quem queira, no caso, né, participar da aula, desse momento, vai fazer a leitura e a explicação de como foi a pesquisa, vai trabalhar para a gente durante a aula via Meet, tá bom? Então, com muito carinho, a tia vai se despedir. Vou deixar com vocês atividades também da página 36 e 37, tá? Lembrando, você já tem atividades da página 33, tem esse projeto aí aí volta aqui que eu falo, Construindo Juntos, também na página 36, e vai ter atividade para casa da página 36 e 37, tá? Lembrando, a sessão Mais Atitude, ela vai ser realizada durante a aula via Meet. Eu não vou passar tantos trabalhos de forma individualizada para vocês. Então, algumas coisas eu vou modificando e adaptando a nossa realidade agora durante a pandemia. Então, a sessão Mais Atitude, que fala sobre o respeito, esse planejamento vai ficar a cargo da tia Mil, que eu vou fazer a apresentação por meio de slides e vídeos durante as nossas aulas via Meet. Não precisa tudo ser realizado hoje, tá certo? Então, essa atividade do Mais Atitude, durante as semanas, eu vou apresentando elas e a gente vai debatendo, vai falando sobre as regiões do Brasil. Com muito beijo, a tia se despede. Um bom descanso a todos e te vejo na aula via Meet. Beijo, beijo.